Olá, irmãos, como vocês estão? Passaram bem o domingo? Estamos distantes uns dos outros, geograficamente, mas quero dizer para os irmãos que eu estou me sentindo em sua casa, em sua sala, cultuando a Deus junto com você. Mais uma vez, estamos usando o nosso recurso aqui da tecnologia para não deixarmos de prestar culto. Eu peço aos irmãos que estejam orando durante a semana. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Estejam orando durante a semana para que a nossa situação volte à normalidade, que a igreja continue na sua trajetória de adoração a Deus, não é? A gente faz isso porque não tem outro jeito, mas o ideal é que estejamos todos juntos lá na igreja, bem mais à vontade. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto meio incomodado nessa situação, porque aqui é ao vivo, a gente não pode errar, não é? E isso me enquadra, não é? E a gente fica meio ansioso. Lá na igreja a gente fica muito à vontade, muito mais informal, não é? Muito bem, nós vamos orar a Deus. Eu peço a você que abaixe a sua cabeça para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos dá para termos este momento de comunhão com a igreja, por termos esse momento de culto. Nesse instante, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, por cada membro da tua igreja, peço ao Senhor que o Senhor esteja preparando o momento para que breve estejamos juntos novamente, cultuando o nome do Senhor. Atue, Senhor, nos corações das autoridades e amoleça os seus corações, a fim de que breve a normalidade se restabeleça. Esteja abençoando a cada vida, a cada irmão, perdoa os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino número 278 do Cantor Cristão. Sei que você está a postos aí, abra o seu cantor e vamos cantá-lo. Oh, meu coração sofredor, descanso em Jesus encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que pro mal me chamou. Cantai, todo tempo do nosso Senhor. Cantai,
Muito bem. Agora nós vamos cantar com as crianças, não é? As crianças que estão na sala aí, se prontifiquem aí a cantar com a gente. Tem aqui o Mateus, não é? A Rebeca, hoje ela está de bom humor. Domingo passado ela não estava de bom humor, não. Hoje ela está de bom humor, não é? Então nós vamos cantar aqueles famosos hinetos. 3 palavrinhas só, não é, Rebeca? Vamos cantar? Pessoalzinho que está na sala aí, canta com a gente aí. Vamos lá, dá o tom aí. Vamos lá então. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Jesus Cristo é meu Salvador. Agora que a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai cantar aquele conhecido das crianças. Alô, alô, aqui estamos Nós. Então vamos lá então? Vamos lá. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Muito bem, agora as crianças podem ocupar os seus lugares aí. Nós vamos, nesse momento, estudar a palavra de Deus. Pela manhã, nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, não é? Domingo de Páscoa. E nós vamos continuar agora o nosso estudo no Salmo 23. Já estamos no 6º estudo. E eu quero conversar com vocês um pouco nesta noite sobre a parte final do versículo 3 do capítulo do Salmo 23. Diz assim, a parte final: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos lá? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Muito bem. Nós estamos falando de relacionamento de pastor e ovelha. No caso, em foco aqui, o pastor é Jesus. E a base desta noite é a seguinte: a ovelha tem que se deixar ser guiada pelo pastor. No caso aqui, o salmista estava prefigurando Cristo, não é? Claro que Cristo não havia vindo ao mundo, então ele dizia que o Senhor era o seu pastor. Então, ele estava declarando que ele se sairia bem. E a gente sabe hoje, porque nós estamos na história, né? Temos a história da vida dele, que ele se deu bem, porque ele se deixou ser guiado pelo pastor, pelo Senhor, que era o seu pastor. No nosso caso, o pastor é Cristo. Quando nós nos submetemos ao pastor, nós nos damos bem. Nós nos damos bem. Ele se deu bem na vida, Deus deu um título para ele. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Tinha o coração sensível à voz do pastor. Quando o pastor lhe mostrava o seu erro, ele prontamente se arrependia. Ele chorava. Ele disse no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Esta é uma oração de arrependimento. Então, em se tratando de ovelha e pastor, nós sabemos que as ovelhas são criaturas que observam hábitos. Elas não podem estar entregues à sua própria sorte, porque as ovelhas entregues à sua sorte, elas seguem sempre os mesmos caminhos, pastam sempre nas mesmas colinas, até que elas destroem totalmente a vegetação. Existe uma ideia errônea a respeito das ovelhas, é que se elas
forem deixadas à sua própria conta, elas vão se virar sozinhas. Isso é uma mentira, não é? Elas sobrevivem em qualquer lugar. É uma mentira. Elas não precisam de ninguém para cuidar delas. Outra mentira. Na verdade, a ovelha precisa do cuidado constante do pastor. Cuidado! Não seja uma ovelha sem o cuidado do pastor. É muito perigoso para ela e muito perigoso para a reputação do pastor. As pessoas, quando olham para os crentes desviados, para os crentes rebeldes, elas dizem aí, ó, olha só, elas condenam a reputação do pastor. Então, uma ovelha obediente, ela honra o seu bom pastor. Davi sabia, como pastor, que o rebanho para prosperar, para que o rebanho prosperasse e a reputação do pastor fosse mantida em alto conceito, ele teria que observar continuamente o caminho que suas ovelhas estavam seguindo. O melhor recurso para o criador de ovelhas é ele mudar sempre de pastos. Periodicamente, ele deve transferir as suas ovelhas de pasto. Essa medida evita que a ovelha coma o capim até a raiz. Se deixar a ovelha no mesmo lugar, ela come o capim e ela come a própria raiz. Ela evita, a mudança de pasto evita formação de sulcos nos trilhos, evita a corrosão da própria terra e evita estragar a própria terra. Sempre que o pastor abre os portões para um pasto novo, quando isso ocorre, as ovelhas são tomadas de grande contentamento. Elas ficam felizes por encontrar um novo horizonte, por encontrar uma relva nova. O bom pastor, Jesus, ele sempre nos abre novos horizontes. Quando a gente se encontra num ambiente desgastado, num ambiente que oferece ansiedades, quando a gente está enfrentando uma situação de crise, de opressão, nós erguemos os nossos olhos para o pastor e ele nos abre novos horizontes. Experimente isto. Mas, infelizmente, a Bíblia ensina que muitas ovelhas são tomadas de teimosias. Muitas ovelhas preferem seguir as suas próprias convicções, os seus próprios caminhos, para a sua própria ruína, para o seu próprio insucesso. O profeta Isaías, lá em Isaías 53, versículo 6, diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isto é, ele preparou-nos o caminho. Às vezes, insistimos em declarar que sabemos o que é melhor para nós. Quantos de vocês estão, neste momento, nessa situação? Pastor, não vem com essa conversa, eu sei o que é melhor para mim. Eu pergunto, à luz da palavra, à luz do Salmo 23, será que sabe mesmo? Às vezes, os caminhos desastrosos estão em nossa frente e não conseguimos perceber. Lá em Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que aos homens parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Em contraste a essa situação, nós vemos o próprio Senhor Jesus mostrando veredas justas para o homem, para as suas ovelhas. Lá em João 14,6, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai se não for pelo bom pastor, disse ele, se não for por mim. Lá em João 10:10, Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Há ovelhas que são teimosas, voluntariosas, orgulhosas, autossuficientes. E por causa de sua desobediência, em seguir as veredas indicadas pelo bom pastor, acabam ficando magras, acabam se tornando um feixe de ossos em uma terra arruinada. O mundo em que nós vivemos é assim. Nossa sociedade está enferma. A ambição e o egoísmo da humanidade deixam atrás de si um legado de ruínas e um legado de remorsos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo o homem nessa situação, ele ordena ao homem que deixe tudo e siga por veredas justas. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 34 a 36, o Senhor Jesus disse o seguinte, e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Infelizmente, poucos seguem as veredas da justiça. As veredas da justiça são pontos centrais na vida do crente. O crente ou segue a Jesus Cristo ou deixa de segui-lo. Você está seguindo a Jesus Cristo de coração? Você está obedecendo os seus preceitos? Seria interessante refletir um pouco sobre isto. Eu gostaria de colocar para vocês alguns caminhos que você e eu, como discípulos de Jesus, precisamos seguir para encontrar realmente uma vida cristã satisfatória, para viver uma vida cristã satisfatória. Eu gostaria de enumerar 7 itens. Rapidamente vou enumerá-los. Você, como discípulo de Cristo, deve, em vez de amar a si mesmo, deve estar disposto a amar a Cristo e aos outros acima da sua própria pessoa. Deve ser um ato deliberado seu, um ato voluntário, amar a Cristo. Segundo, em vez de identificar-se com as veredas da multidão, deve dispor-se a seguir os caminhos estreitos. O caminho de Cristo é um caminho cheio de restrição. O caminho das ovelhas de Cristo são caminhos de restrição. Como discípulo, você e eu precisamos estar convencidos que nós pertencemos a Jesus. A ovelha tem dono. O pastor é o dono da ovelha. Nós, como ovelhas de Cristo, temos um dono. Jesus Cristo é o nosso dono. Terceiro, em vez de lutar pelos seus direitos, como ovelha, deve estar dispostos a sacrificá-lo em benefício dos outros. Precisa estar disposto a subjugar o seu orgulho, tomar os últimos assentos, tocar o segundo violino, sem alimentar em seu coração sentimento de ódio, de amargura ou de humilhação. Olha que humilhação que me fizeram. Às vezes reclamamos assim. Com estas atitudes é que o servo, é que a ovelha demonstrará estar caminhando nas veredas da justiça com Deus. Quarto, a ovelha, o discípulo, deve se dispor a ser ficar no final da fila, ou usando a terminologia do pastor, em vez de ser o carneiro-chefe, estar disposto a ser o último carneiro. Jesus disse, não é? Que o primeiro pode ser o último, e o último pode ser o primeiro. É uma atitude de humildade. Quinto,
Em vez de estar indignado, dispor a aceitar cada circunstância com atitude de gratidão para com Deus. Às vezes, a nossa vida estamos enfrentando uma maré de dificuldades e a gente não aceita. De quantos eu já ouvi essa história, essa declaração? Eu não aceito o que está acontecendo comigo. Eu tenho sido uma ovelha tão boa. Eu não aceito essa situação. Veja como Deus está sendo injusto comigo. Como ovelha, devemos aceitar cada circunstância com atitude de gratidão para com Deus. Deus, eu não entendo porquê. Senhor, eu não entendo porquê. Mas eu aceito, no nome de Jesus. Estava assistindo um filme essa semana de um moço que teve uma vida muito infeliz. Pai alcoólatra, batia na mãe, a mãe muito obesa, não tinha como executar os serviços domésticos, tinha algumas dificuldades com o irmão mais velho, e esse moço se tornou um excelente estudante, começou a questionar o Evangelho e veio aceitar a Jesus. E quando ele aceitou Jesus, ele confessou para o pastor que ele tinha grande mágoa do pai, que ele, se pudesse, mataria o pai. Aliás, tentou matar o pai algumas vezes. O pai era tremendamente alcoólatra, se tornava muito vulnerável, ele tentou matar o pai. E o pastor disse: vá lá e diga que ama seu pai. Ele foi. Tinha muita dificuldade, foi lá. Pai, eu amo o Senhor e eu perdoo o Senhor. Essa atitude fez com que mais tarde, em uma outra circunstância, impactou o pai de tal forma que ele aceitou Jesus. E ele era conhecido como bêbado na cidade em que ele morava, sem crédito algum. Depois que ele aceitou Jesus, viveu mais 1 ano e meio. Mas ele pôde testemunhar para toda a cidade aquilo que o bom pastor fez na sua vida, aquilo que Jesus fez na sua vida. Vejam, quando estamos dispostos a obedecer. Para o seu irmão, ele procurou também. O pastor orientou que deveria ir lá, dizer para o irmão que o irmão estava perdoado. E ele teve que ir. Ele falou para o meu irmão: não aguentei. Eu falei para ele: você está perdoado, eu amo você. Mas não se atreva a fazer comigo, a fazer com outra pessoa o que você fez comigo, que eu vou me acertar com você. Mas isso ele pôde superar mais tarde. Então, você está disposto a se posicionar numa atitude de gratidão a Deus, mesmo que as circunstâncias não estejam boas? Pense isto. Você é a ovelha do bom pastor. É preciso obedecer às regras. Mas em obedecendo, há grandes bênçãos para as nossas vidas. 6. Quando eu, como ovelha de Jesus, devo permitir que a minha vontade seja cancelada e que a vontade de Cristo seja aplicada na minha vida. A cruz de Cristo tem que estar humilde aos pés da cruz de Cristo, anulando o meu eu e deixando Jesus ser o Senhor pleno da minha vida. Então, a vontade de Deus deve emergir cada vez mais no meu viver, a ponto de declarar como Paulo: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu devo morrer cada vez mais, para que Cristo possa viver cada vez mais na minha vida. Muito bem. Sétima posição minha como ovelha de Cristo. Eu, como ovelha, devo estar disposto, em vez de escolher o meu próprio caminho, devo me dispor a escolher o caminho de Jesus Cristo e realizar aquilo que Ele quer que eu faça. Não é mais o que eu quero, e sim o que Cristo quer. Há um hino que diz: não o meu querer, mas o teu, Senhor. Não o meu querer,
mas o teu. O meu querer é muito forte. A minha vontade é muito forte. A minha desobediência é muito forte. Mas não é mais a tua desobediência, não é mais o teu querer, não é mais o meu querer. E sim o querer de Jesus Cristo. Como discípulo, você e eu devemos procurar saber o que Jesus, o bom pastor, quer que façamos. Procurarmos entender o seu plano. Mas, na verdade, é triste dizer, poucos há que estão dispostos a procurar seguir as instruções do bom pastor. Todos irmãos, peçamos a Deus que nos envie, que nos guie pelas veredas da justiça. Sejamos obedientes a Jesus, ainda que os caminhos não pareçam ser bons e satisfatórios para nós. As veredas da justiça são caminhos de obediência plena ao mandado de Cristo. Quando nos dispormos a obedecer, nós podemos declarar com convicção, com alegria, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deixe Jesus guiá-lo. Nem sempre serão pelos seus caminhos. Deixe Jesus guiá-lo. Deixe Jesus fazer a vontade dele na sua vida. Se humilhe. Vá para o último banco. Toque o segundo instrumento. Deixe que ele honre e guie a sua vida. E declare com alegria: guia-me pelas veredas da justiça. Que assim seja na sua vida. Que assim seja na minha vida. Só assim alcançaremos plenitude na vida cristã. Vamos encerrar. Depois nós vamos fazer uma oração, depois do hino. Vamos cantar o hino de número 293 do cantor cristão. 293 do cantor cristão. Esse hino é uma oração. É a oração da ovelha. Oração da ovelha. Vamos lá. Vamos cantar. Fazer brilhar
há alegria maior do que ter a paz de Cristo no coração. Você tem a paz do bom pastor, a paz de Cristo no coração? Que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Nós vamos orar antes de encerrarmos. Eu quero orar intercessoriamente pela igreja, pelos enfermos, pelo nosso país. Estejamos orando pelo nosso país, não se esqueçam. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradeço ao Senhor por este momento de culto. Mais um culto que o Senhor nos proporcionou. Oh Deus amado, esteja abençoando a todos que estão assistindo neste momento. Esteja abençoando também aqueles que estão dispersos. Esteja abençoando aqueles que, embora tenham vontade, mas não podem assistir. Esteja abençoando a tua igreja, Senhor. Esteja abençoando o nosso Brasil, Senhor. Oh Deus, toque nos corações das autoridades para que toda essa situação se reverta e possamos estar juntos novamente. Senhor, abençoe os enfermos nesse momento. Oh Deus, aqueles que estão no leito de dor, esteja trazendo a recuperação para todos. Te agradecemos, ó Pai, por aqueles irmãos que, embora o momento seja de crise, o Senhor tem dado vitória. Nós nos unimos a eles para agradecer as vitórias. Nós te pedimos por aqueles que estão em crise pessoal. Nós te pedimos por aqueles que estão tristes. Nós te pedimos por aqueles que estão com problemas de família. Nós te pedimos por aqueles que estão desempregados. Tenha misericórdia, Senhor. E que a tua paz, que excede a todo entendimento, possa guardar a nossa vida e a vida do teu povo. E também pedimos-te perdão por todos os nossos pecados e pelos momentos que nos comportamos como ovelhas desobedientes. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma boa semana. E oremos para que domingo estejamos juntos. Não é? Quem sabe Deus libera tudo essa semana. Vamos orar para que Deus libere, tá? Deus te abençoe.